Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 13, do versículo 12 em diante. Deixe tomar assento, nós vamos fazer a leitura em calma. Não é uma leitura longa, é um texto curto, mas iremos fazer a leitura. Iremos meditar na palavra de Deus. Lucas capítulo 13, do versículo 12 em diante. Quem achou, diga eu. Amém? E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse: mulher, estás livres da tua enfermidade. Amém? Vamos versículo por versículo. Aqui Jesus está ministrando a palavra, está num dia muito importante, num sábado, e ele observa uma mulher, e ele olhando para essa mulher, ele chama essa mulher, e vendo-a Jesus, ou seja, Jesus viu a mulher e chamou-a para si. É muito importante nós termos isso bem claro. Nós temos que chamar, e é Jesus que está chamando para si. Ele chama para si, mais do que chamar para uma reunião, mais do que chamar para uma igreja, mais do que chamar para qualquer coisa, para um homem, para uma igreja, para uma comunidade, para uma religião. Jesus chama para si. Jesus te chamou, e Jesus continua chamando as pessoas. E nesse caso ele chama essa mulher para si, porque ele vê que esta mulher, ela está doente, ela está enferma, ela está com uma enfermidade, um espírito de enfermidade. E ele chamando a mulher diz: estás livre da tua enfermidade. Sempre quando Jesus chama, e ele chama para si. Ele não chama, não devemos chamar uma pessoa para nós mesmos, para fazer parte de um grupo, para fazer parte de um grupo religioso. Nós temos que chamar as pessoas para Jesus. Nós somos a voz que chama para Jesus. Muitas pessoas foram chamadas para uma igreja, foram chamadas para uma religiosidade, mas nós estamos chamando as pessoas para Jesus. Quantas pessoas buscam na religião, buscam no homem, buscam em uma igreja, e vão para uma igreja: não tenho nada para fazer, eu estou triste, eu vou lá com meus amigos, eu estou atrás de namorada, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E muitas pessoas são chamadas da forma errada, e muitas pessoas vêm para a igreja da forma errada. Mas aqui nós vemos Jesus chamando para si. Ele poderia chamar ela para fazer parte do seu reino. Ele poderia dizer: venha para o meu reino. Ele ministrava o evangelho do reino. Ele poderia ter chamado essa mulher: olha, vem participar do meu reino, entre no meu reino. Mas Jesus chama ela para si, e vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Eu não sei do que você precisa se livrar, mas nesse caso Jesus chamou essa mulher, e disse que ela estava livre da sua enfermidade. Há muitos momentos em que coisas, situações, dificuldades, problemas, enfermidades, amarras espirituais, espíritos de enfermidade, demônios, nos amarram para que nós não possamos ir até Jesus. Mas Jesus, quando chama ela, ele diz: mulher, estás livre da tua enfermidade. Toda vez que Jesus nos chama, e quando ele te chamou, e quando ele está nos chamando, algo vai acontecer. Nós seremos livres de algo. Eu não conheço ninguém que verdadeiramente conheceu Jesus e foi liberto de algo. Foi liberto quando Jesus chama, automaticamente, para que a gente possa não só ouvir o chamado,
mas atender o chamado e ir em direção a Jesus, nós precisamos ser livres. E alguns foram livres das drogas, outros da prostituição, outros da avareza, mas todos que receberam o chamado e atenderam o chamado de Jesus e começaram a caminhar em direção a Jesus, e não a uma igreja, e não a uma religiosidade, e não em busca de algo, mas por Jesus, atendendo o chamado, automaticamente se torna livre de algo, da miséria, de enfermidades, de problemas, de doenças da alma, insônia, perturbação. Eu não sei, quando você atende o chamado, você é livre. E você foi livre do quê? Do que nós precisamos ser livres? Deus está nos chamando, Jesus está nos chamando para irmos até Ele. E nós somos libertos e buscamos, e cada passo que damos somos libertos. Você já foi liberto, mas o que mais ainda te amarra? O que mais ainda te prende? Depois de Jesus ter chamado ela para si e ter dito: mulher, estás livre da tua enfermidade, e pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Não tem como. Quando Jesus nos chama e nós ouvimos a doce e suave e a voz de Jesus, a suave voz de Jesus nos chamando, e a palavra diz que Ele nos chama pelo nome. Quando Jesus chama e começamos a caminhar em sua direção, começamos a ser libertos. Essa mulher foi liberta de uma enfermidade, e quando há um encontro, há um toque. Isso é muito importante. Nós vemos quantas vezes Jesus impôs as mãos e as pessoas foram curadas. Nós vemos quantas vezes na Bíblia que alguém tocou Jesus. É óbvio que o texto mais conhecido é a mulher de fluxo de sangue, quando toca nas vestes de Jesus, ela é curada. Mas há outros textos dizendo que Jesus entrou em um vilarejo, em uma aldeia, e todos tocaram Jesus e foram curados. Esse processo de toque, de tocar, de ser tocado, é muito importante quando Jesus nos chama. Ele chama, nós ouvimos a sua voz, começa um processo de libertação. Cada passo é um desatar, cada passo é um laço do passarinheiro que cai por terra, cada passo é um ferrolho, são correntes que vão caindo. Jesus te chama, Jesus está sempre nos chamando, a voz de Deus chamando os seus filhos sempre está ecoando, e quando ouvimos a sua voz, e cada passo que damos é um processo de libertação, vencemos algo. Cada reunião, cada culto, cada semana, cada mês, cada ceia, cada passo que nós damos é um processo de libertação. Diga: quando o Senhor me chama. Diga: cada passo que eu dou é uma libertação. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Pessoas foram curadas, pessoas foram limpas, pessoas tocaram Jesus e foram libertas, foram curadas. Essa mulher, Jesus chama, ela começa a vir em direção de Jesus, ela começa a ser liberta, ela é liberta de um espírito de enfermidade. E quando Jesus coloca as mãos sobre ela, e pôs as mãos sobre ela, e ela logo se endireitou e glorificava a Deus. Dá a entender que ela não estava direita. A palavra diz que logo se endireitou. Estava torta, estava curvada, algo estava torto. E as coisas só se endireitam, não é simplesmente com um chamado, não é com cada passo. Essa mulher que estava torta, que estava curvada, ela com dificuldade, ela foi dando passos. Ela foi dando passos, e em cada passo foi um processo de libertação e de cura desse espírito de enfermidade. Mas quando há o toque, ela se endireitou. Jesus coloca as mãos, ela se endireita e glorifica a Deus.
Muitas vezes o Senhor nos chamou, estamos andando, estamos caminhando um passo após o outro, estamos no ano de firmar os passos no Senhor. O Senhor te chamou, você tem caminhado, nós estamos caminhando, mas muitas vezes estamos caminhando com dificuldade, estamos tortos, encurvados, capengando para os lados, mas quando há o encontro e há o toque, a palavra diz que e logo se endireitou e glorificava a Deus. Nós vemos que ela não glorificou quando Jesus chamou, nós vemos que ela não glorificou quando ela começou a caminhar e ela foi livre da enfermidade, mas quando houve o toque, ela se endireitou e glorificava a Deus. Sabe, eu não sei você, mas tem pessoas que gostam de tocar, né? Tem pessoas que você está falando com elas gostam de tocar, de pôr a mão, de falar, fala com a mão e fica te tocando, te abraçando. Eu não sei você, mas eu não gosto muito. Para falar a verdade, eu tenho até muita dificuldade. Eu não gosto que a pessoa fique me tocando. Quantos são assim? Amém? Tem pessoas que não gostam, me deixa no meu canto aqui, não me toca. Não põe a mão em mim, fica de longe. Respeita aqui a distância aqui. Distanciamento social. Dá um espaço, sai da minha área. Sai da minha zona de conforto aqui, vai para lá, Mas tem pessoas que gostam de falar e elas falam tocando, elas gostam de abraçar, elas gostam de tocar. É pessoas que toda vez pedem, pastor, ora, põe as mãos em mim, pastor, impõe as mãos. São pessoas que gostam de ser tocadas. Elas estão sempre tocando e buscando ser tocadas. E tem pessoas que têm dificuldade. Tem os extremos. Pessoas que tocam demais, tem pessoas que são extremamente antissociais. Tem dias que eu falo até para o meu filho, para de tocar em mim, para de abraçar. Ele gosta de tocar, de abraçar. Eu falo, filho, dá um espaço para o pai também hoje. Mas eu orando a Deus, e Deus deu resposta, falou, Deus, por que tocar é tão importante? Você sabe que eu não gosto muito. E eu estou perguntando isso para Deus esses dias, porque Deus tem falado de orar com imposição de mãos, e é algo que eu sempre falo, não, vamos deixar para mais lá, mais para frente, vamos deixar mais um pouco para frente. E eu sei que impor as mãos faz parte da doutrina de Cristo. Em Hebreus, quando fala dos fundamentos da doutrina, fala ali do arrependimento de obras mortas, os batismos, e fala da imposição de mãos. Impor as mãos faz parte da doutrina de Cristo. Tocar e ser tocado é extremamente importante e está registrado como base do cristianismo. Então não é algo qualquer. Não se toca por tocar. Não impõe as mãos por impor. Faz parte do cristianismo. Faz parte da doutrina básica do cristianismo. Jesus curou muitas pessoas impondo as mãos, e também muitas pessoas foram curadas tocando em Jesus, abraçando Jesus. A psicologia fala que um abraço de 45 segundos é melhor do que remédio. Traz mais cura para a alma do que remédio. É importante o cumprimento, o toque, o abraçar. Mas tem pessoas que gostam, tem pessoas que não, tem pessoas que têm dificuldade. E toda vez que o Senhor fala sobre isso para mim, isso me gera um constrangimento. Mas eu sei que isso faz parte da doutrina de Cristo. E eu perguntei a Deus, mas por que isso faz parte da sua doutrina? Por que isso é tão importante? Não pode falar, põe a mão sobre a cabeça e recebe aí, você aí, eu aqui. Tem horas que o Espírito conduz para isso, mas eu perguntando para Deus, Deus, por que o Senhor tem pedido, e isso tem queimado no meu coração de impor as mãos? E Deus falou assim, olha em Gênesis, porque tudo está em Gênesis. Gênesis é o começo, porque para formar o homem, eu não só falei, e nós falamos muito aqui sobre a palavra profética, ainda falava, o mundo estava um caos, o mundo estava vazio, sem forma, estava um caos, em trevas, e o Espírito do Senhor estava sobre a terra, mas nada acontecia.
Mas quando Deus começou a falar, a terra começou a ser criada. Ainda está um caos, mas começou a ser criada. Começou a ser criada a vida. Então nós falamos muito sobre a importância da palavra profética. E aí Deus falou, não, olha em Gênesis. E aí Deus me deu esse texto. E eu estou há 2 semanas, Deus tem falado, eu tenho perguntado, tenho questionado, e Deus falou agora há pouco, antes da reunião começar. Deus falou assim, olha em Gênesis. Porque para fazer o homem, para criar o homem, para abençoar o homem, não foi só a questão da palavra. Eu tive que pôr as mãos, eu tive que pegar do barro. É princípio da criação, é princípio da formação, é princípio da bênção. Desde Gênesis. Para Deus nos criar e nos formar, Ele tem que pôr as mãos no barro. Ele tem que encostar o seu rosto com o nosso rosto e soprar fôlego de vida em nossas narinas. Como o profeta com aquela criança que estava na cama, que estava morta, ele teve que se estender sobre a criança e colocar mão com mão, corpo sobre o corpo e boca sobre boca. E pôs a mão sobre ela, e ela logo se endireitou e glorificava a Deus. E eu vou falar para você, eu posso confessar hoje, já que estou abrindo meu coração, isso já é coisa antiga, já eu lembro de uma vez, Deus me acordou de madrugada, e Ele falou, eu quero que você faça isso, eu quero que você imponha as mãos, eu quero que você imponha mais as mãos, mas que nem eu tenho falado, é algo que não é fácil para mim, algo que não é fácil para mim, e Deus tem tratado isso de forma muito intensa. Vocês sabem que de vez em quando, raramente a gente faz oração com imposição de mãos. Deus tem que falar 1, 2, 3 vezes. Mas Deus está tratando isso comigo. Deus está falando comigo muito forte esses dias isso. E tem falado que não é só um tempo de fazer, mas é um tempo de se intensificar e de ter mais na igreja, de impor mais as mãos, de orar mais com imposição de mãos. Mas nós vemos que ela se endireitou e glorificava a Deus. Glorificava a Deus. E tomando a palavra, o principal da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Sabe, muitas vezes nós vamos falar, não Deus, deixa para a semana que vem. Deus, dá mais um sinal. Ah não, porque o mês que vem a gente vai fazer uma reunião especial. Ah, porque o ano que vem vai ser o tema tal. E parece que a gente está sempre de forma religiosa, prorrogando e jogando para frente. Ainda não é a hora, eu ainda não estou pronto. Do jeito que está bom, eu tô torto, eu estou encurvado, eu estou capengando para os lados, mas vamos caminhando, eu estou conseguindo andar. E muitas vezes não tomamos uma decisão definitiva, não, hoje muda, hoje vai ter um toque, hoje o Senhor vai me tocar, hoje o Senhor vai usar as mãos do pastor, vai ter um toque, vai ter uma oração, eu vou me endireitar, eu vou me levantar, eu vou glorificar a Deus. Deus me chamou, eu tenho caminhado, eu tenho buscado firmar os meus passos, mas nós não vamos conseguir fazer uma caminhada longa, se não nos endireitarmos, se não nos acertarmos, se não houver um toque, se não houver um chamado. Então, muitas vezes, nós vamos levando a vida com dor, com dificuldade, uma vida torta, uma vida encurvada, e nós vamos levando, mas o que nós temos que saber é que a caminhada com Cristo não é uma corrida de 100 metros, é uma caminhada longa, é uma maratona, é um passo após o outro, não é algo rápido, não é algo simples e rápido, é algo longo, é algo demorado, é algo estratégico, é algo planejado. Não adianta sair como um louco, correndo de qualquer jeito, tudo torto, encurvado, sabe? E aí quando eu vejo o que acontece em seguida, porque Jesus,
Ele está em uma igreja, ele está em uma reunião, e há uma multidão, e no meio da multidão ele vê uma mulher que está torta, encurvada. Ele chama essa mulher atende o chamado, e ela é liberta da enfermidade. E quando chega ao toque, e ela se acerta, se endireita, toma o seu prumo e começa a glorificar a Deus. Mas em seguida, o principal, e tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, a autoridade maior da sinagoga, ele começa a dizer: não, é porque hoje não era dia de fazer isso. Vocês sabem que tem 6 dias para fazer isso. No sábado não é dia de fazer isso. E muitas vezes nós vamos, com a nossa religiosidade, nós vamos ficando na nossa zona de conforto, nós vamos nos colocando dentro de uma redoma de vidro, na nossa zona de conforto, a gente vai criando justificativas: está doendo, mas dá para caminhar, está difícil, mas eu vou me esforçar, as coisas não se acertam, não se endireitam, está tudo torto, está tudo encurvado, mas vamos continuando, e a gente vai dando justificativas, e a gente vai colocando religiosidade, e a gente vai dizer: não, vamos assim mesmo, vamos caminhando assim mesmo. Sabe, o texto não fala em detalhes, mas diz que há um espírito de enfermidade. Mas nós podemos ver qual é a raiz disso, qual é a origem disso. É a religiosidade, é querer fazer do meu jeito, é querer fazer quando eu quero, do meu jeito, fazer de um jeito em que o sistema, em que agrada o sistema, em que agrada a religiosidade, em que agrada o príncipe da sinagoga. E nós vemos que há uma enfermidade, e nós vemos que a raiz de tudo isso é esse peso da religiosidade, é esse fardo da religiosidade, que vai nos fazendo, nos tornando e nos moldando e nos pressionando com o seu fardo, com o seu peso, com a sua religiosidade, e vai nos oprimindo, e vai nos enquadrando, e vai nos diminuindo, e vai nos entortando, e vai nos curvando com o peso da religiosidade. Sabe, eu não sei vocês, mas eu já passei por alguns momentos, e não poucos, muito difíceis, na área da saúde, na área financeira, mas eu não ficava esperando uma campanha de libertação financeira, eu não ficava esperando um profeta, um visitante, um milagreiro, para pedir oração. Não, toda reunião eu ia lá e pedia: pastor, ora por portas abertas. Pastor, eu estou com dificuldade. Pastor, eu estou endividado. E eu pedia oração atrás. O pastor não precisava falar para mim: não, vamos fazer uma campanha, vamos 7 semanas orar. Não, eu estava sempre pedindo oração, encontrava o pastor, pedia oração, ia na igreja antes da oração, antes da reunião, no final da reunião, buscava. E eu estava torto, e eu estava sobrecarregado, e eu estava oprimido, mas eu não ficava me enquadrando: porque no aniversário da igreja vai vir um pastor de fora, nós vamos ter um mês de festividade, vai acontecer muitos milagres. Eu não esperava o culto da virada, não. Eu não esperava o dia de ceia, não. Quantas vezes eu quebrava o protocolo e vinha na frente, no meio da reunião? Quantas vezes no meio da reunião me ajoelhava, quebrava o protocolo religioso, e tomando a palavra o principal da sinagoga, dizendo: por que Jesus curava no sábado? Disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: olha, observe, eu gosto muito desses detalhes, porque está Jesus chamou, Jesus impôs as mãos, a mulher se endireitou, começa a glorificar, o principal da sinagoga toma a palavra e começa a falar. Não é certo isso não está dentro do nosso sistema religioso, isso não me agrada, tinha que acontecer em outro dia. Eu sempre falo, um milagre tinha que ter acontecido ontem. Tanto é que a palavra diz
que todas as bênçãos foram liberadas por intermédio da obra de Jesus, há 2000 anos atrás. Então não tem que esperar isso acontecer, e Deus dar um sinal, e esperar uma campanha, e esperar um dia especial. Não, o milagre tinha que ter acontecido ontem. Mas aqui já muda. Jesus chama, Jesus impõe as mãos, e agora diz: Senhor. Ele está se colocando como Senhor do homem. Ele está dizendo como deve ser feito. E o Senhor disse: hipócrita. Não é mais Jesus, o filho de Maria, não é mais o filho de José, o carpinteiro, não estão aí os seus irmãos, não é o milagreiro, não é mais Jesus. A palavra mudou: Senhor. Não é o principal da sinagoga, é o Senhor. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não o leva a beber? Nós não bebemos água todo dia? Nós não vendo um animal preso, não o levamos, mesmo no dia de folga, mesmo num feriado, nós não o desatamos e o levamos para beber água? Jesus é a fonte de água da vida. E Jesus está desamarrando, Jesus está desatando, Jesus está nos libertando para bebermos água. Sabe, às vezes as pessoas dizem assim: sabe, pastor, estou me sentindo um peixe fora d'água na igreja. Quem já ouviu essa expressão? Pastor, eu vou na igreja, mas eu me sinto um peixe fora d'água. Eu não consigo me achar, eu não consigo respirar. É porque tem peixe que ele vive na lama, ele vive na superfície. E o nosso propósito aqui é levar cada crente, cada peixe, porque nós estamos aqui para pescar peixes, pescar homens, mulheres, peixes, como Jesus disse para Pedro: Pedro, você não será mais pescador de peixes, mas será pescador de homens. E nós pescamos peixes aqui que vão para a profundeza. Mas tem pessoas que querem ficar no barro, querem ficar na lama, querem ficar na superfície. E quando você leva ele para o fundo, ele se perde. Porque ele gosta da lama, ele gosta do barro. Aí ele diz: não, eu me sinto um peixe fora d'água. Você está na lama. Porque o nosso propósito aqui é não viver uma religiosidade, mas é irmos fundo, é irmos profundos, é irmos em águas profundas. Não só beber água, mas irmos no profundo. Termos realmente intimidade com o Senhor, e cada dia andarmos, caminharmos, firmarmos nossos passos, porque nós estamos falando, nós vamos encerrar a série de mensagens falando sobre a queda do homem, os 4 níveis da queda do homem. E vamos falar sobre a salvação do homem. Mas a salvação tem que acontecer no espírito, na alma e no corpo. Como aconteceu a queda, a salvação tem que acontecer nos 3. A salvação do espírito é fácil. Você crê, é salvo. Mas a alma é um processo. Precisa do fruto para que tenha resultados. Você conhece pessoas que têm resultados? A pessoa até tem resultados, mas quando tem o fruto do espírito, quando a alma está num processo de salvação, ela tem o fruto do Espírito, e o fruto do Espírito potencializa os resultados são grandes, são maiores, são duradouros. Mas aqui Jesus diz: hipócrita, no sábado, desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi, ou manjedoura, e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão. Ela não é uma estrangeira, ela não é a mulher cananeia que está clamando por libertação pela sua filha, que está terrivelmente endemoniada. Ela é filha de Abraão. Jesus veio para as ovelhas perdidas de Israel, e Jesus diz: olha, não convém libertar esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Ela é filha de Abraão. Ela todo sábado está na sinagoga, está na igreja, vivendo num sistema religioso. Filha de Abraão,
herdeira de Abraão, 18 anos, frequentando as reuniões, mas presa na prisão de Satanás. Qual é a prisão que Satanás tem usado para te prender? Por que você não consegue firmar os seus passos? Por que você não consegue dar o próximo passo? Por que você não consegue avançar e ter o próximo resultado, a próxima vitória? Qual é a prisão que Satanás tem usado? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos estava presa. 18 anos. 18 anos. Eu não sei qual é a prisão que o diabo tem te colocado, mas muitas vezes eu estive preso na prisão financeira, na prisão da alma, uma angústia na alma, muitas vezes preso na saúde, de cama, enfermo. Eu não sei qual é a prisão que o diabo tem te colocado, mas toda prisão traz angústia, toda prisão tem tortura, toda prisão muda o nosso caráter. Ninguém entra em uma prisão e sai normal. As prisões, além de nos limitar, além de nos enfraquecer, além de nos fazer viver uma vida solitária, em angústia, constantemente com medo, solidão, medo, angústia, começa a distorcer o caráter, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Jesus está falando que aquela enfermidade era uma cadeia de Satanás. Esse problema financeiro é uma prisão de Satanás. Essa pobreza, essa miséria é uma cadeia de Satanás. Essa solidão, essa limitação, essa angústia é uma prisão. E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Observa que algumas pessoas e alguns sistemas ficaram envergonhados. Primeiro ficaram indignados, depois envergonhados. Infelizmente, há pessoas que não querem a tua vitória. Sabe, tem uma frase que tem corrido muito esses dias e tem aparecido muitas vezes nas redes sociais e diz: olha, presta atenção para as pessoas que não te aplaudem quando você vence. Sabe aquelas pessoas que são indiferentes quando você vence? Aquelas pessoas que não aplaudem, que não se alegram, que não glorificam a Deus. Diz: olha, tome cuidado com as pessoas que não te aplaudem quando você vence. E tem pessoas assim. A igreja está avançando, mas eles não estão felizes. A igreja passou por uma reforma, mas eles não estão felizes. A igreja está avançando, as portas do inferno não prevalecem contra ela, mas tem pessoas que estão bravas, estão tristes. Como é que está mudando? Por que estão mudando? Porque antes não era assim, porque o pastor mudou, porque a igreja está mudando, porque mudou a cor, porque mudou isso, porque mudou aquilo. Estão presas num sistema religioso, e cada passo que nós damos é motivo de inveja, é motivo de soberba, é motivo para ficarem irados e depois envergonhados, porque Deus tem respaldado, porque Deus tem honrado, Deus tem respaldado. 24 anos ouvindo e vendo pessoas que antes eram irmãos em Cristo, que eram líderes, falando: essa igreja vai fechar, essa porta vai fechar. 24 anos fizeram oração, subiram no monte, fizeram campanha, oração de agoreiro, invejosos. 24 anos, desde o primeiro dia, pastores, líderes de louvor, irmãos, dizendo: essa igreja vai fechar. Já se abriu 4 portas, e você vai se surpreender com as próximas portas que Deus vai abrir, com os próximos projetos que Deus vai nos dar. E eles ficam envergonhados. Primeiro, ficam irados. Não é assim que se faz igreja. Porque quando eu for fazer, eu vou fazer direito. Vocês não sabem fazer, mas até hoje nunca fizeram nada.
até hoje estão do mesmo jeito que estavam há 24 anos atrás, presos num sistema religioso, e dizendo: vocês estão errados, não é assim que prega a palavra, não é assim que faz louvor, não é assim que abre igreja. E hoje estão envergonhados. Muitos príncipes, hoje envergonhados, pelas grandes obras e maravilhas que o Senhor tem feito.